Então você é daquele tipo de pessoa que uma frase simples, né? Em uma frase simples consegue encontrar o sujeito, mas em um texto, em uma questão, uma prova do Enem, de concurso da escola, uma prova muito importante, aí você não sabe por onde começar. Você fala assim, meu Deus do céu, onde que eu acho o sujeito? Como que eu acho o sujeito? Então esse vídeo é para você. Vamos lá então? Então presta atenção. Eu trouxe um vídeo justamente para quem tem essa dificuldade em encontrar o sujeito. Se este é o seu caso, você está no lugar certo. Vamos lá então. Então, como encontrar o sujeito? É muito simples quando você vê uma frase assim, ó, Pedro chegou. Cara, se eu perguntar para uma criança, quem que é o sujeito? A criança fala, é o Pedro, porque Pedro é uma pessoa, né? Pois é, possivelmente a criança vai acertar e você também. No entanto, na sua prova não vai aparecer Pedro chegou. Na sua prova aparece ali, ó, durante a aula aconteceram, apesar da forte bronca do professor, muitas brigas. E aí você fica na dúvida, fala assim, meu Deus do céu, e agora? Quem que é o sujeito? É aula? É forte? É bronca? É professor? Aí eu ouço assim, ah, professor, eu acho que o sujeito ali, ó, é professor, né? Porque o sujeito é uma pessoa, né? E a única pessoa aqui é o professor. Tem nada a ver, tem nada a ver. Então eu quero que você, se você não sabe nada, que bom. Mas se você aprendeu que sujeito é aquele termo que vem no início, sujeito é o termo que pratica ação. Não, 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 não. Esqueça isso aí, tá bom? Esqueça isso aí. Vamos lá então, presta atenção. Então vamos lá, presta atenção, ó. Eu tenho a definição aqui de sujeito, a gramática traz isso aí. Sujeito é o assunto da frase. Aí você vai olhar e falar, professor, mas isso aí não me ajuda muito. Realmente, gente. Se eu pegar essa definição da gramática e levar lá na frase do Pedro, tudo bem, cara. Ó, Pedro chegou, Pedro é o assunto, né? Inclusive a gente fala disso, não fala? Por exemplo, ó, quando você está falando sobre alguém para outra pessoa, aí a pessoa chega. Você fala, ei, fica quieto, é porque o assunto chegou. Realmente, é o sujeito, o assunto, beleza. Então essa definição da gramática aqui, ela funciona. Mas ela funciona só para frases fáceis. Quando eu pego essa frase aqui, você pode ficar na dúvida. Quem que é o assunto aqui? É a aula? É a bronca? É o professor? É a briga? Eu não sei, cara. Então, por isso que eu não gosto muito dessa definição. Por isso que eu trouxe uma segunda definição. Essa segunda definição é a seguinte, ó. Sujeito é o termo que se relaciona com o verbo. Aí você vai falar assim, professor, realmente é muito bonita essa definição, mas eu não entendi nada. Então é por isso que eu traduzi para você. Presta atenção, ó. Sujeito, gente, o sujeito ele tem uma relação de igualdade com o verbo. Vou traduzir mais ainda, presta atenção. O que é igualdade aqui? Igualdade é quando eu penso em singular, singular ou plural. Então, imagine a seguinte coisa, né? Quer dizer, imagine não, veja aqui, ó. O sujeito, quando ele está no singular, o verbo está no singular. Quando o sujeito está no plural, o verbo está no plural. Então, faça a seguinte associação. Você pode não saber inicialmente quem é o sujeito, mas você sabe encontrar o verbo. Por meio desse verbo, você encontra o sujeito. Ah, então pensa assim, cara, quem que é o sujeito a partir de agora? Você vai pensar assim, ó, o sujeito é aquele termo que tem a relação com o verbo. Se o verbo está no plural, como regra, o sujeito vai estar no plural. O núcleo do sujeito, para ser mais exato. Mas por enquanto, a gente vai falar só de sujeito, tá bom? Não vou falar de núcleo não, só de sujeito. Então pense assim, sujeito é o termo que mantém a relação com o verbo, beleza? Professor, continua não entendendo nada, então presta atenção, ó. Vamos pegar aqui. Pedro chegou. Por que eu posso afirmar que o Pedro é o sujeito? Porque se eu coloco aqui, ó, Pedro e Maria, consequentemente, o meu verbo vai mudar, não vai? Vai colocar o que, ó? Pedro e Maria chegaram. É essa relação que eu quero que você entenda. Então, por que eu afirmo que Pedro é o sujeito? Porque se eu colocar Pedro no plural, né, vou falar Pedros, mas Pedro e Maria, o verbo muda. Então, isso é sujeito. Sujeito é o termo que se relaciona com o verbo. O nome dessa relação é chamada de concordância verbal, mas a gente vê isso depois, tudo bem? Beleza. Você vai falar, professor, tá bom, eu entendi, mas eu não sou professor de português, eu não consigo, o que eu faço agora para encontrar o sujeito? Vamos lá. Então eu fiz um passo a passo para você aqui, ó. Presta atenção. Copie isso aí, tira um print, por favor. O primeiro passo é achar o verbo. Lógico, né? Afinal,
o sujeito está igual ao verbo. Então, se você encontra o verbo, você encontra naturalmente o sujeito. Beleza? Beleza. Então, encontrou o verbo. Depois que você encontrou o verbo, você vai fazer a perguntinha quem para o verbo. Vamos tentar? Olha lá, ó. O verbo é chegar. Quem chegou? Quem chegou? O Pedro chegou. Então, pronto, cara. Acabou. Pedro é o nosso sujeito. Beleza. Aí você vai falar assim, professor, mas e na frase de baixo? Vamos tentar? Vamos lá. Durante a aula, aconteceram, apesar da forte bronca do professor, muitas brigas. O verbo é aconteceram. Tá bom, beleza. Vamos lá? Quem aconteceram? E aí você pode ficar um pouquinho na dúvida. É por isso que eu tenho um outro passo, o passo 3. Vamos lá, ó. O passo 3 diz assim, ó. Se você não achar, ó, se não achar, pergunte o quê? Agora, muito cuidado, muito cuidado. Se você já encontrou no passo 2, esqueça, não precisa ir para o passo 3. O passo 3 é somente se você não achar, tudo bem? Então, se você não achar, vai para o passo 3. E o passo 4 é mais uma observação. Eu quero que você se lembre disso aqui, ó. Lembre-se de que há uma relação de igualdade. Então, se mesmo assim, mesmo fazendo tudo isso, se você ficar na dúvida, cara, será que ali eu tenho sujeito? Será que aquele termo é o sujeito? O que você vai fazer? Bom, se eu mudar esse termo, se eu colocar esse termo no plural, o verbo vai para o plural? Sim. Ah, então é o sujeito. Se eu mudar e o verbo não mudar, não é o sujeito. Lembre-se disso, tudo bem? Com este passo a passo, você consegue resolver 99% dos casos. Por que eu não vou falar 100? Porque aquele 1% é sempre vagabundo, né? Na verdade, é porque na língua portuguesa, gente, sempre existe uma exceção. Então, eu não quero que você foque no 1%, eu quero que você foque naquilo, ou melhor, foque aquilo que é a regra, 99%. Então, siga esse passo a passo que dá certo. Será, professor? Claro que sim, rapaz. Vamos lá então, presta atenção. Dê um print aí, por favor, pause o vídeo e encontre o sujeito nas duas frases. Vamos lá? Resposta, vamos lá. Após um longo período, nasceram naquele hospital abandonado duas crianças. O verbo é nasceram. Beleza, o primeiro passo é achar o verbo. Agora eu vou perguntar quem é o verbo. Quem é que nasceram, gente? Foi o hospital que nasceram? Não, né? As duas crianças nasceram. Então, duas crianças é o nosso sujeito. Duas crianças é o nosso sujeito. Professor, e aquele papo de manter a igualdade? Simples, ó. Se você perceber, nasceu é singular, nasceram é plural. Ó, está no plural. Duas crianças também está no plural. Verdade, né, professor? Verdade. E se fosse aqui só uma criança? Eu ia falar que nasceram uma criança? Eu ia falar que nasceu uma criança. Ah, então o sujeito, gente, é aquele termo que manda no verbo. Manda, por quê? Se o sujeito mudar, o verbo muda também. Então nada desse papo de ficar falando que praticação. Não, 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 não. Às vezes praticação, às vezes não. Às vezes pode ter uma voz passiva, às vezes ele está no início da frase, mas às vezes ele está no final da frase. Então para com esse papo aí. Sujeito é o termo que se relaciona com o verbo. Se o sujeito mudar, como regra, o verbo muda. Beleza? Vamos lá. Devido à chuva e ao atraso do professor, os alunos foram embora. Pega aqui, ó. O verbo é foram. Quem é que foram embora? Os alunos. Então a expressão os alunos funciona como meu sujeito. Vamos fazer a prova real, que nem diz na matemática. Se eu troco aqui os alunos para o aluno, ficaria como? O aluno foram? Não, o aluno foi. Ah, então é esse termo que se relaciona com o verbo. Logo, ele é o meu sujeito. Existem exceções? Pouquíssimas exceções. Então, se você souber a regra, você já está à frente de todo mundo, beleza? E agora, é o seguinte, eu quero ver se você realmente entendeu. Presta atenção. Vamos fazer uma questão e eu tenho certeza de que você vai conseguir. Eu quero que você pause o vídeo e fale para mim, qual que é o sujeito, né? Ou melhor, quem que é o sujeito? Qual que é o termo aí que funciona como sujeito? Pausa aí para mim, por favor, e fale para mim, qual que é o sujeito? Resposta, quem que é o sujeito? Vamos ver? Vamos lá. Com a Revolução Francesa e depois a Era Napoleônica, surgiram na Europa alguns dos alicerces. O verbo é surgiram. Professor, eu tenho dificuldade em encontrar o verbo. Eu vou fazer um outro vídeo no canal aqui falando de como que você encontra o verbo, tá bom? Mas assim,
Coloque que verbo é aquilo que eu posso jogar para o passado, presente ou futuro. Ó, surgiram, surgiam, surge, surgirão. É a palavra que eu posso jogar passado, presente ou futuro. Por exemplo, amar. Amei, amo, amarei. Cadeira. Cadeirei, Não, não consigo. Então não é verbo. Verbo é que eu consigo jogar para o passado, presente ou futuro. Isso é verbo, tá bom? Vamos lá. Então surgiram na Europa alguns dos alicerces. Beleza. Qual que é a dica que eu dei para você? Ó, terceira pessoa do plural aqui. Tá no plural, não tá? Então possivelmente o sujeito está no plural. Achei o verbo. Quem é que surgiram? Ai, professor, fiquei na dúvida. Então surgiram o quê? O que surgiram, gente? Alguns dos alicerces. Então a expressão alguns dos alicerces funciona como meu sujeito. E aí você vai pegar o seguinte, ó, presta atenção, presta atenção. Não está no plural? Sim, o verbo também está no plural. Alguns dos alicerces surgiram. Então, o sujeito é alguns dos alicerces. Você vai falar, professor, mas isso aí está muito fácil. Pois é. Sabe de onde que eu retirei essa questão? Se você faz concurso público, com certeza você já ouviu falar na banca CESP. Eu tirei de uma prova, essa questão foi retirada de uma prova da banca CESP. E o concurso era para Secretaria de Fazenda. Um cargo para você começar ganhando aí uns 15 mil por mês. E você acabou de acertar a questão. Tudo bem? Existem exceções? Existem. Existe o caso do sujeito indeterminado? Existe. Mas isso fica para depois. Eu acho que essa primeira visão de você perceber que o sujeito mantém uma relação com o verbo já te ajuda muito. Beleza? Então se você gostou da aula, por favor, deixa um joinha nesse vídeo aí. Inscreva-se no canal. Aqui era para ter uma foto minha, mas eu não tirei uma foto decente ainda. Então imagine aqui o professor. Beleza? Horrível isso. Então, um forte abraço. Até mais. Tchau, tchau.